Era uma manhã fria de 14 de junho de 2008, lá para as bandas de Vila das Araucárias, bem no coração da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Um lugar onde o cheiro de mato molhado e de café passado se mistura no ar antes mesmo do sol dar as caras. Foi nesse dia que Jonas, um lenhador de seus 40 e poucos anos, um homem que conhecia cada palmo daquela mata, como a palma da sua mão calosa, pegou seu facão, seu machado, encheu a garrafa de café e se despediu da mulher e dos 2 filhos. Ele disse que voltava em 3 dias, no máximo 4. Era o tempo que precisava para terminar um serviço de corte de eucalipto num lugar mais afastado. Só que ele nunca mais voltou. E aí, meu amigo, minha amiga, começa um dos casos de desaparecimento misterioso mais intrigantes que essa região já viu. A gente sempre ouve falar, né? Histórias de gente que some na mata. A primeira coisa que vem na cabeça é que a pessoa se perdeu, que foi picada por uma cobra, que caiu numa ribanceira. E tem gente que jura de pé junto que foi bicho, ou até coisa de outro mundo, alma penada, o tal do caboclo d'água. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, o maior perigo não está escondido atrás de uma árvore, mas sim na conversa que a gente escuta sem querer? A gente vive com aquele medo no fundo da alma, o medo de um ente querido sumir, de não ter uma resposta, de viver para sempre com aquele "Huarians e se". É uma dor que não cicatriza. Mas a história de hoje, a história do Jonas, mostra que às vezes, e segura essa porque é forte, o sumiço é a única saída que uma pessoa encontra para proteger quem ama. Fica aqui comigo que você vai entender como um simples caçador, 12 anos depois, com a ajuda de uma coisinha que todo mundo tem no bolso hoje em dia, desvendou um segredo que nem a polícia, com todo o seu aparato, conseguiu sequer farejar. Jonas não era qualquer um, era mateiro dos bons. Cresceu ali, aprendeu com o pai e com o avô a ler os sinais da natureza, sabia onde a paca bebia água, conhecia o canto de cada pássaro e, principalmente, nunca, jamais, se perdia. Por isso que quando deu o 4º dia e ele não apareceu para a janta, a esposa dele, a Maria, sentiu um gelo na espinha. No 5º dia, ela chamou a polícia. Começaram as buscas. A cidadezinha parou. Homens do campo, voluntários, policiais, todo mundo embrenhou no mato. 2 dias depois, acharam a caminhonete velha dele, uma F1000 surrada, estacionada na beira da estradinha de terra que dava acesso à área do corte. As portas estavam destrancadas, a chave na ignição. A uns 100 metros para dentro da mata, encontraram o machado e uma serra encostados numa árvore, como se ele tivesse parado para descansar e fosse voltar em 5 minutos. Mas só. Nenhum sinal de luta, nenhum rastro de sangue, nada. Os cães farejadores rodaram em círculos e não pegaram cheiro nenhum, como se ele tivesse evaporado no ar. A investigação oficial durou semanas, mas não deu em nada. Foi mais um sumiço sem explicação para entrar na pilha de casos não resolvidos. A polícia concluiu o óbvio. Acidente na mata, corpo nunca encontrado. Para eles, era o fim da linha, mas para a família, era o começo de um pesadelo sem fim. A vida seguiu, como sempre segue. As crianças cresceram. A Maria envelheceu de uma hora para outra, carregando aquela ausência pesada no peito. O nome de Jonas virou uma lenda local, uma daquelas histórias de desaparecidos que os mais velhos contam para assustar os mais novos a não entrarem sozinhos na mata. 12 anos. Imagina só. 12 longos anos de incerteza, de um luto que não pode ser vivido por completo, um desaparecimento misterioso que deixou uma ferida aberta em toda a comunidade. Porque quando uma pessoa some assim, não é só a família que sofre, é todo mundo que fica com uma pulga atrás da orelha, olhando para a imensidão verde da serra com um pouco mais de medo, um pouco mais de respeito. A mata, que antes era fonte de sustento e de paz, virou um lugar de mistério e de tristeza, e parecia que ia ser assim para sempre. Um daqueles casos reais de desaparecimento que a gente só vê na televisão, fadado ao esquecimento. Mas o destino tem umas manias estranhas. Ele gosta de esperar o tempo certo para virar o jogo, e ele fez isso usando um rapaz novo, um caçador chamado Léo, que resolveu entrar num pedaço daquela serra, onde ninguém mais tinha coragem de botar o pé. Eita! Que o tempo voa, né? Já estávamos em 2020. O mundo era outro. Léo,
um jovem de uns 20 e poucos anos, neto de um dos homens que ajudou nas buscas por Jonas lá em 2008, era desses curiosos, que gostava de explorar. Ele não caçava por necessidade, mas pelo desafio, por estar no meio do mato, testando seus limites. Naquele dia, ele resolveu seguir um córrego que, segundo o avô dele, levava a uma parte da serra de acesso muito difícil, cheia de grotas e paredões de pedra. Ninguém ia para lá. Era longe demais, perigoso demais. Enquanto caminhava, Léo ia marcando o caminho no GPS do celular. Uma coisa que na época do sumiço do Jonas nem existia direito. Depois de horas de caminhada, quando já pensava em voltar, ele notou uma coisa estranha. Uma trilha quase apagada pelo tempo, coberta de mato, mas que dava para ver que um dia foi usada com frequência. A curiosidade foi mais forte. Ele desligou o GPS para economizar bateria e seguiu o rastro. Andou por mais uns 20 minutos e então, no meio de um bambuzal fechado, ele viu uma cabana, pequenininha, feita de madeira bruta, com o telhado já coberto de musgo e cipós, claramente abandonada há muito, muito tempo. O coração dele disparou. Quem construiria algo ali naquele fim de mundo? Ele empurrou a porta, que rangeu num protesto de madeira velha. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro de mofo e de solidão. Lá dentro, a poeira cobria tudo. Uma cama improvisada num canto, um fogãozinho a lenha, umas panelas, umas latas de mantimentos enferrujadas. Parecia uma cena congelada no tempo. E então, em cima de uma mesinha tosca de madeira, ele viu um caderno. Um caderno de capa preta, surrado, com as folhas amareladas pela umidade. Ao lado, uma caneta. A poeira sobre ele era tão espessa que Léo teve que soprar para poder ler o que estava escrito na primeira página, numa caligrafia firme. Diário de Jonathan. O corpo do rapaz arrepiou da cabeça aos pés. Ele tinha encontrado o esconderijo do lenhador desaparecido. Aquilo não era um acampamento de trabalho. Alguém tinha morado ali. Aquele achado mudava tudo. Não era mais um simples caso de pessoa perdida. Era a prova de que o sumiço sem explicação do lenhador tinha, sim, uma explicação. E a resposta para aquele mistério de 12 anos estava ali, naquelas páginas empoeiradas, esperando para ser lida. E lá dentro, meu amigo, estava a chave para entender não só o que aconteceu com Jonas, mas para desmascarar um perigo muito maior, que ainda rondava a pacata Vila das Araucárias. Com as mãos trêmulas, Léo sentou no chão empoeirado e começou a ler. A cada página, o quebra-cabeça do desaparecimento misterioso de Jonas começava a se montar, mas a imagem que aparecia era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Aquele diário não era o relato de um homem perdido, mas sim o plano de fuga de um homem acuado. Jonas escrevia que semanas antes de sumir, enquanto trabalhava numa área remota, ele ouviu uma conversa. Uma conversa que não era para ele ouvir. Eram dois homens, gente importante, um da cidade vizinha e outro que ele reconheceu como um fazendeiro poderoso da região. Eles falavam sobre um esquema grande de extração ilegal de madeira de lei, de jacarandá, de cedro, bem ali, dentro de uma área de proteção ambiental. Falavam sobre subornar fiscais, sobre Gil a pagar quem entrasse no caminho. E o pior, eles citaram o nome de um rapaz da cidade que tinha sumido uns meses antes, dizendo que o Horácio curioso teve o que merecia. Naquele momento, Jonas gelou. Ele entendeu que a vida dele estava em risco. Ele tinha visto os caminhões estranhos passando de madrugada na estrada, mas nunca tinha ligado os pontos. Agora, tudo fazia sentido. Ele virou uma testemunha que ninguém podia saber que existia. Ele pensou em ir à polícia, mas um dos homens na conversa mencionou ter gente amigam lá dentro. Para quem ele ia correr? Aquele dilema é de cortar o coração. Denunciar e arriscar a vida e, pior, a segurança da sua esposa e dos seus filhos? Ou ficar quieto e conviver com aquele segredo e o medo constante? Jonas, no seu jeito simples de homem do mato, tomou a decisão mais difícil de todas. Ele decidiu sumir. Ele decidiu se transformar em mais um número nas estatísticas de pessoas desaparecidas para proteger sua família. Aquele diário era o testamento de um homem em pânico. Ele descreveu dia após dia como planejou tudo, como durante semanas levou secretamente ferramentas e mantimentos para aquela grota escondida e construiu a cabana. Ele escolheu o lugar a dedo,
um lugar que ele sabia que ninguém se atreveria a procurar. Aquele sumiço sem explicação foi, na verdade, o plano mais bem explicado de todos. Ele escreveu: "Meu sumiço não foi um acidente, não foi a mata que me engoliu. Foi um plano para evitar que eu me tornasse mais um na lista de pessoas desaparecidas de verdade, daquelas que somem para sempre debaixo de 7 palmos de terra. Eu escolhi virar uma história, uma lenda, para que a Maria e meus filhos pudessem continuar vivendo em paz. Que Deus me perdoe por essa dor, mas foi o único jeitós. Nossa Senhora, que aperto no peito ler uma coisa dessa. Aquele homem forte, aquele pilar de sua família, se viu forçado a se apagar do mundo. A investigação do desaparecimento, lá atrás, procurava um corpo, uma vítima da natureza, mas estavam procurando a coisa errada, no lugar errado, pelo motivo errado. O diário revelava a verdade. Jonas não era a vítima, ele era o sobrevivente. Mas a história não acabava ali. O diário não era só um desabafo desesperado, era uma arma. E Jonas, mesmo no meio do seu desespero, tinha deixado um mapa para a justiça. Um mapa que só alguém muito persistente conseguiria encontrar. Jonas era um homem simples, mas não era tolo. Ele sabia que só a palavra dele, escrita num caderno velho, podia não ser o suficiente. Nas páginas seguintes do diário, ele detalhou tudo o que conseguiu observar depois de se esconder. De sua cabana, ele tinha uma visão privilegiada, ainda que distante, de uma das áreas de desmatamento. Ele anotou placas de caminhões, datas, horários e até desenhou um mapa tosco da área, marcando os pontos de extração e a rota de fuga que os criminosos usavam durante a noite. Era uma investigação particular, feita por um homem que tinha perdido tudo. Ele se tornou um fantasma na sua própria terra, observando de longe a destruição e a ganância que o forçaram a abandonar sua vida. Lendo aquilo, Léo entendeu a dimensão do perigo. Aqueles homens eram poderosos e perigosos. 12 anos tinham se passado, mas gente assim não muda. Podiam estar mais velhos, mais ricos, mas a maldade continuava lá. O que fazer com aquela bomba relógio nas mãos? A primeira coisa que Léo fez foi usar a tecnologia a seu favor, a mesma que o guiou até ali. Ele pegou o celular e, com cuidado, fotografou cada página do diário de Jonas. Depois, ele abriu o aplicativo de GPS e marcou com precisão a localização da cabana. Aquela coordenada era uma prova crucial. Ele sabia que não podia simplesmente levar o diário para o delegado da cidade. Se o que Jonas escreveu sobre a polícia local era verdade, ele estaria entregando a própria sentença de morte e jogando fora o sacrifício do lenhador. Ele precisava pensar. Lembrou-se de um primo que era policial estadual, um cara direito que trabalhava na capital. Era arriscado, mas era a única chance. Léo pegou o diário, colocou na mochila e fez o caminho de volta, com o coração na boca, olhando para trás a cada barulho. No dia seguinte, viajou para Belo Horizonte e entregou tudo nas mãos do primo. Explicou a história, mostrou as fotos, a localização. O policial, a princípio cético, viu a seriedade nos olhos de Léo e a riqueza de detalhes no diário. Aquele não era um caso comum de desaparecimento, era uma conspiração. A reabertura da investigação do desaparecimento de Jonas foi feita em sigilo pela Polícia Estadual. Usando as informações do diário e a tecnologia de hoje, como imagens de satélite antigas e cruzamento de dados financeiros, os investigadores começaram a puxar o fio da meada. As placas anotadas por Jonas levaram a empresas de fachada. O mapa levou os policiais, 12 anos depois, aos locais exatos do desmatamento ilegal, hoje já cobertos por vegetação secundária, mas as marcas ainda estavam lá. Eita, que reviravolta! Um caso arquivado, considerado um acidente, se transformou numa investigação de organização criminosa, tudo por causa de um lenhador observador e de um caçador curioso com um celular na mão. Isso mostra que, muitas vezes, a solução para os casos não resolvidos não está na alta tecnologia forense, mas na coragem de uma pessoa comum que se recusa a deixar uma história morrer. A operação foi deflagrada meses depois, pegando todo mundo de surpresa. O fazendeiro poderoso e seu sócio, já idosos, mas ainda influentes, foram presos em suas casas luxuosas. Outros envolvidos, incluindo o policial local que dava cobertura ao esquema na época,
também foram detidos. A notícia caiu como uma bomba em Vila das Araucárias. O desaparecimento misterioso de Jonas estava finalmente solucionado. Não da forma como todos esperavam, mas a verdade, ainda que dolorosa, veio à tona. Jonas não estava morto, pelo menos não da forma como pensavam. Ele tinha se sacrificado para expor a verdade. A história dele virou um símbolo de coragem e de justiça tardia. A Maria, esposa de Jonas, agora uma senhora de cabelos brancos, finalmente pôde entender o que aconteceu com seu marido. A dor da incerteza deu lugar a um misto de tristeza profunda e um imenso orgulho. Ele não a abandonou. Ele a protegeu da única maneira que pôde. Mas e o Jonas? O que aconteceu com ele? Bom, essa é a parte do mistério que talvez nunca tenha uma resposta completa. A última anotação no diário era de quase um ano depois de seu desaparecimento. Ele escreveu que o movimento dos caminhões tinha parado e que ele sentia que não era mais seguro ficar ali. Ele terminava com a frase: "Vou tentar um recomeço, longe daqui. Que Deus cuide da minha família." Ele provavelmente pegou suas poucas coisas e partiu, para se tornar outra pessoa em outro lugar. Talvez ele esteja vivo em algum canto do Brasil, um homem sem nome, carregando a saudade de uma vida que lhe foi roubada. E talvez, só talvez, ele tenha visto nos jornais que a sua coragem, o seu diário, finalmente fez justiça. Vê só que coisa! A gente acha que o grande perigo da vida está na doença, no acidente, na fatalidade da natureza. Mas essa e tantas outras histórias de desaparecidos mostram que o bicho mais perigoso que existe nesse mundo ainda é o ser humano e sua ganância. A gente precisa ter o olho mais aberto, prestar atenção nos detalhes, nas coisas que parecem fora do lugar. Às vezes, a resposta para um grande problema está num detalhe que todo mundo ignorou. E aí quero saber de você. O que você acha que aconteceu com o Jonas no final das contas? Ele fez certo em sumir e abandonar tudo para proteger a família? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E fica o aprendizado, né? Tome muito cuidado com as pessoas que você confia e, principalmente, com as conversas que você ouve por aí. A curiosidade pode sim ser perigosa, mas a omissão pode custar muito mais caro. A história do Jonas nos ensina sobre sacrifício, coragem e como a tecnologia, nas mãos certas, pode desenterrar a verdade, não importa quanto tempo passe. Agora que você aprendeu como um detalhe e a coragem de uma pessoa comum podem resolver um mistério de anos, assista ao próximo vídeo aqui do canal, onde eu explico os 3 sinais que todo caso de pessoa desaparecida na mata tem em comum e que a polícia, na maioria das vezes, acaba ignorando. Você vai ficar de queixo caído. Te espero lá.